o livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Texto bem conhecido. Amém? Quero externar a minha gratidão ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele me concede. Quero agradecer os nossos companheiros, do ministério, do trabalho, da obra do Senhor, a cada obreiro da casa de Deus que tem orado pela minha vida. Deus abençoe a todos e por esta igreja abençoada, Porque o que seria do pastor sem as ovelhas? Amém? Então, se nós estamos aqui, eu glorifico a cada dia, porque eu falo uma coisa, eu falo como eu amo essa igreja, de coração. Eu vou a outras igrejas, mas eu sinto neste lugar algo diferente. É um mistério, como diz nosso irmão Beto. Que Deus abençoe a cada vida, amém? Quero tentar ser o mais breve possível, mas este texto Deus havia me dado alguns tempos atrás. Eu até comentei com alguns irmãos e Deus me deu a oportunidade de ministrar nesta noite aos irmãos, amém? Todos encontraram? Acompanhem comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, e todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participar das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, nós entramos, Senhor, na palavra do Senhor. Que neste momento, Pai, não seja a minha pessoa, não seja a minha carne que venha falar neste lugar, mas que o Teu Santo Espírito venha usar os meus lábios para falar tudo aquilo, ó Pai, o que o Senhor tem para o Teu povo, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, a estar abençoando este povo, que é o Seu povo, Senhor, e não meu. Pai, eu lhe peço que a Tua palavra venha alcançar o profundo do coração dos Teus filhos, ó Pai, e que com esta palavra, como eu fui moldado, como eu fui transformado, Pai, essa mesma palavra venha transformar a Tua igreja, Pai, pois eu creio que a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ó Pai, e que aquilo que sai dos lábios do Senhor não volta vazia, mas antes faz o que apraz e prospera naquilo que foi enviada, Pai. E a Tua palavra, ela é enviada para nos edificar, Pai. Que o Senhor faça os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, o nosso coração aquebrantado, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome os vossos assentos. Irmãos, eu poderia nesta oportunidade ministrar qualquer palavra que está contida neste livro abençoado,
poderia ministrar mensagens de avivamento, poderia ministrar mensagens que iriam levantar a autoestima do povo. Eu poderia ministrar mensagem que poderia alcançar o coração, a necessidade da igreja. Mas nesta noite, Deus me deu esta palavra em um dia em que estava buscando ao Senhor em oração, e Ele fez algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Quando eu orava ao Senhor, eu cheguei diante de uma igreja linda e maravilhosa. Olhando ela por fora, fiquei admirado pela beleza da igreja, do templo. Mas eu ouvi uma voz que dizia para mim: entra. E eu adentrei dentro deste templo, e eu olhava aquela igreja bonita, uma igreja bem arrumada, toda preparada. Mas eu via algo nela, e Deus falava para mim reparar na estrutura, nos pilares. E eu via algum comprometimento, algumas rachaduras. E Deus começou a ministrar em meu coração. Quando eu não entendi ainda, e eu perguntei ao Senhor, eu lembro que eu voltei a si, e Deus me deu esta palavra a ser ministrada no meu coração. E eu comecei, meus queridos, a observar esta palavra, e eu vi 4 pilares da igreja primitiva. 4 pilares da igreja primitiva. O primeiro era os ensinamentos dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinavam, senão a palavra do Senhor. O outro pilar da igreja primitiva era a comunhão, a unidade. O outro pilar da igreja primitiva era o partir do pão. E o que seria o partir do pão? Comunhão entre nós e o Senhor. Porque só participa da mesa quem está em comunhão com o Senhor. E o outro pilar é a oração. E eu vi esta igreja linda e maravilhosa, mas com os pilares danificados. E o que eu entendi com esta mensagem que Deus queria colocar no meu coração, que muitas vezes a igreja linda e maravilhosa aos nossos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, estão precisando ser reparada, porque a estrutura, se está danificada, é perigoso com que o templo venha a cair. Irmãos, é algo muito forte o que Deus falou no meu coração, porque, meus queridos, eu, pela permissão do Senhor, fui colocado à frente dessa obra. E Deus falar algo assim, para mim, não é fácil. Pois eu me deparei com uma igreja linda por fora, mas precisando ainda de mudança. E nesse momento que veio no nosso coração, do ser humano, aonde eu estou falhando, aonde eu estou errando. Nós temos esse questionamento, mas não. O Senhor começou a me explicar e me ensinar algo importante. Quando começa o verso de número 42, em algumas Bíblias,
está falando de perseverança. Em outras, e na minha Bíblia fala-se de dedicação. Igreja nenhuma é perfeita aos olhos de Deus. Igreja nenhuma vai chegar ao nível de perfeição, porque nós somos carne, somos homens, somos mulheres. E nós sabemos, amados, até mesmo o apóstolo Paulo, sendo aquele grande homem de Deus, em Romanos, na carta aos Romanos, ele fala de si mesmo, dizendo que o que ele quer fazer, ele acaba não fazendo, mas o que ele não quer fazer é o que ele faz. Por quê? Porque tem um lado carnal do homem. Essa mensagem, meus queridos, a nós, igreja, nos ensina que nós temos que nos dedicar, porque o nosso lado carnal, o nosso lado humano, nós queremos ceder as nossas vontades, e vontades nossas que não agradam ao nosso Senhor. Pois os apóstolos eram homens abençoados por Deus, eram homens usados por Deus. Nós vemos o apóstolo Pedro, em uma só ministração, alcançou quase 3.000 almas. A palavra de Deus nos ensina. Um homem que se dedicava, um homem que se dedicou à obra do Senhor. Hoje em dia, para nós ganharmos uma alma, custamos, neste tempo, 3.000 almas. Esses dias até a nossa irmã Elaine mandou um e-mail para mim dizendo que um pastor orou para que Deus enviasse quantas mil almas, irmão? 5.000. E o que Deus fez? Enviou mais do que pediu. Aí eu pergunto, irmãos, o que acontece nos dias de hoje? O que acontece? Porque não entra a alma, porque não é alcançado. Nós ministramos a palavra do Senhor, mas não é alcançado. Às vezes eu me pergunto, por que muitas almas entram dentro das igrejas, e não falo só desta, porque eu vejo de muitas, entram, aceitam até Jesus, mas não voltam mais. Se rende aos pés do Senhor, mas não voltam mais. E Deus começa a ministrar no meu coração que precisa de reparação em alguma área da igreja. Nós temos 4 pilares aqui. Primeiro, nas igrejas tem havido palavra de Deus? Tem sido ministrado a palavra de Deus? Porque hoje em dia muitas coisas são ministradas, menos a palavra do Senhor. Muitos ministram algo para conseguir tirar do povo lágrimas. Muitos ministram querendo tirar do povo como diz o pastor Marcos Celiceno, um reteté, quer ver pulando num pé só, falando em língua estranha. Muitos querem, porque outrora alguém ministrava a palavra de Deus e no final do culto a conversa era o seguinte: Deus falou com a igreja, mas Deus falou poderosamente com a igreja. Mas hoje em dia é mais fácil depois do culto chegar e falar: olha, Deus usou o irmão,
O irmão foi uma bênção. O irmão foi uma bênção. Ou a irmã foi uma bênção. E cadê a reverência à palavra que foi ministrada? Às vezes perguntamos então o que foi ministrado. Tem havido a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus fala que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus fala-nos que ela é o firme fundamento, que se nós estamos firmados na palavra de Deus, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, que a casa não cai. Não cai. Mas hoje em dia nós vemos muito crente que começa a passar por luta, por dificuldade, e já começa a murmurar. Não está firmado na palavra de Deus. Hoje em dia, as igrejas pregam ou não pregam mais a palavra de Deus, mas igrejas estão se firmando ou somente achando e usando até mesmo um versículo. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez, usando um versículo para dar ênfase a uma igreja que não tem compromisso com a palavra, falando assim: olha, louva, canta, e vai louvando e vai cantando. Chega perto do final do culto, agora vamos pregar a palavra. Lê rapidamente, dá uma explanada, vamos orar, e os irmãos podem retornar aos seus lados. E dá ênfase nessa teoria, nessa ideia, dizendo que Deus habita no meio dos louvores. Realmente Deus habita no meio dos louvores. Mas louvor não muda a vida de ninguém. Louvor não fortalece vidas. Louvor leva as pessoas a adorar a Deus. Há mensagens por trás de cada hino. Há mensagem, sim. Mas o maior intuito do louvor é louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz que de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A Cassiane cantando? Não. Ou o Fernandinho cantando? Não. Ele fala que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Falta em muitas igrejas palavra, compromisso com a palavra do nosso Senhor. Primeiro pilar. O segundo é a unidade, é a comunhão. Igreja é um corpo. O próprio Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. E como corpo, não tem como uma perna ir para um lado e o outro ir para o outro. Eles têm que andar em harmonia e unidos para chegar a um objetivo. Nós queremos alcançar a nossa salvação. A Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, senão ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. Comunhão. Eu aprendi, e antes eu imaginava que comunhão, irmãos, com o nosso irmão, era todo mundo pensar igual. Bom, Fábio, você tem que pensar que nem eu. Aí nós estamos em comunhão. Se você pensar diferente, você não está em comunhão comigo.
Eu vivia pensando assim. Mas comunhão não é isso, irmãos. Um casal, e eu gosto que Deus ele nos ensina através de figuras. Um casal, quando eles se unem, eles são iguais. Os pensamentos são o mesmo. No começo eu acho que não falo dos cristãos, mas até tem aquela mentira. Tudo que você pensa também é, né? Então estamos em comunhão, né? Não. Aí depois que casa é diferente, né? Aí fala, não, peraí, mas você pensa desse jeito, eu penso desse, não, mas quem? Eu casei com outro. Não casei com essa não, que isso? Ué, mas era diferente. É assim. Mas os cristãos já é diferente. Não pode mentir, irmãos. Você tem que ser o que você é. E a outra pessoa que vai casar tem que gostar do jeito que você é. Precisamos de mudança? Sim. Nós temos que nos enquadrar na palavra de Deus, da forma que Deus quer. Mas não queira mudar o seu companheiro, não queira mudar o seu irmão, não queira mudar a vida do seu irmão. Viva com as diferenças. Somos todos diferentes. Nenhum somos iguais. Nem os gêmeos nascidos no mesmo dia, da mesma barriga, eles não são idênticos. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Um vai viver de um jeito, outro vai querer viver de outro. Vai ser uma escolha deles. Por que que eu e você temos que ser igual em tudo? Em pensamento? E aí há conflitos, divisões, contendas. Mas temos que entender que comunhão é saber viver com as diferenças. Para um casal, um casamento prosperar, você tem que saber viver o quê? Com o seu conjunto, mesmo com ideias diferentes, pensamentos diferentes. Temos que saber viver, equilibrar. A igreja não é diferente. Eu tenho que viver com a diferença do nosso irmão Fábio, do operador Fábio. Eu tenho que viver com a diferença do nosso irmão Luiz. E eu falo, eu nunca forço ninguém a ser o que não quer ser. Isso começa pelos usos e costumes. Eu, meus queridos, isso é o meu particular. E eu falo para quem me pergunta sobre usos e costumes. Eu nunca falei para alguém falar, olha, você tem que usar terno, você tem que usar saia, você não pode pintar o cabelo, você não pode usar maquiagem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nunca falei. Eu gosto. Se fosse para mim congregar, se hoje eu tivesse que voltar ao Brasil e escolher uma igreja, e se tiver uma igreja que ainda ali preza os usos e costumes, eu quero congregar nesse lugar. Opinião minha. Opinião minha. Vontade minha. Porque eu acho, para mim, que é o melhor. Agora, não é porque para mim isso é certo, que para o outro, o que o outro está fazendo é errado. A consciência, o que Deus exige de cada um, é de cada um. Se Deus não fala para o irmão, olha, você, por exemplo, não fala, tudo sem terno. Imagina se eu fosse falar com o Fábio, você não pode subir no púlpito sem terno. Aí o irmãozinho, que não se sente à vontade de terno, vai falar, então eu nunca vou pregar a palavra de Deus ali. Nunca vou ter oportunidade. Ou se eu falasse aqui, olha, irmãos,
para as irmãs. Irmãs, as irmãs que vierem com maquiagem nunca vai pregar a palavra de Deus. É perigoso até os maridos ainda ficar bravos comigo. Falar, mas é isso. Eu gosto, minha esposa se produz, fica bonita. Agora o pastor quer que venha como? Descabelado, vem. Imagina a confusão ou o conflito que ia ter. Então, comunhão, irmãos, nós temos que entender, desde que não venha ferir a santidade de Deus, desde que não venha contra a palavra de Deus, meus queridos, quem sou eu para falar algo? Partir do pão, que é o terceiro, fala da comunhão com Deus. Comunhão com o nosso Senhor. A igreja hoje tem vivido a verdadeira comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor, irmãos, é algo sério. A Bíblia fala que comunhão há a luz com as trevas. Os irmãos aqui falaram do amor ao próximo. Também, se nós irmos ali a carta, 1 João fala que se nós aborrecermos o nosso irmão, se nós odiarmos, se nós aborrecermos a ele e falarmos que estamos na luz, é mentira. É mentira. Se você quiser abrir comigo, para que não fique nas minhas palavras, porque o que nós prezamos é a palavra do Senhor. Primeiro João, capítulo de número 1. Aleluias. Capítulo de número 2, verso de número 9. Olha que a palavra de Deus: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. E quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam. É forte. A Bíblia também fala: não ameis o mundo, e nem no que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para ter comunhão com o Senhor, não pode amar o mundo, não pode amar o sistema desse mundo. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Você pode escolher o caminho que você quer seguir. Eu posso escolher o caminho que eu quero seguir. A Bíblia é o nosso manual. Agora, se nós vamos usar este manual, aí é responsabilidade nossa. E ela nos ensina sobre este mundo que já é do maligno. Se nós amarmos a este, que comunhão nós temos com o Senhor? Não tem como servir a dois deuses. Ou servimos a Deus, ou servimos ao Deus deste mundo. Nós vemos, e eu já ministrei essa palavra de Josué ao povo de Israel, quando ele chega e faz com que o povo tome decisão. Uma decisão de servir a Deus ou servir ao mundo. Porque eles estavam divididos entre a adoração a Deus e a adoração aos deuses de seus antepassados. Não tem como ter comunhão com Deus
tendo comunhão com as trevas. E eu falo, meus queridos, não existe pecadinho ou pecadão. Todo pecado vai levar à morte espiritual, mas depois os irmãos sabem. Nós temos que renunciar por amor a Deus as coisas deste mundo. Se queremos ter comunhão com Deus, temos que renunciar as coisas deste mundo. E voltando no texto, em Atos 2, e eu acho interessante isso aqui. No verso de 45, nos mostra o tamanho do despreendimento deste povo. Quando fala assim, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. O amor era tão grande por Deus, que para eles não importava ter ou não ter as coisas. O que importava é compadecer do seu irmão, é se compadecer daqueles que estavam passando necessidade. Eles estavam se dando, se doando, renunciando às suas vontades, os seus desejos, por amor a Deus. E a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo é bem semelhante. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas o que acontece nos dias de hoje, diz ter comunhão com Deus, diz amar ao Senhor, mas faz como aquela parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote, vê um homem lá jogado no chão, depois de ser roubado, espancado, ferido. O sacerdote olha e sai de passo largo. Vem um levita do Senhor e passa de largo. Mas chega um samaritano, um que é desprezado pelos judeus, e esse estende a mão. Hoje em dia, dizemos ter comunhão com Deus, mas não estendemos nossas mãos aos nossos irmãos, aos que necessitam. Por isso, eu falo, entram pessoas aqui, e eu creio assim, porque eu quando entrei aqui foi assim, que às vezes nós queremos um abraço,